Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade aqui à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos com a lição do dia, que é a lição de número 30, que declara: Deus está em tudo que eu vejo, porque Deus está na minha mente, né? Então essa lição, basicamente, ela vai nos lembrar que existe uma parte da nossa mente que permanece absoluta e totalmente conectada com Deus, que nunca se separou, né? Essa é a nossa mente certa, né? Então, é nessa mente que Deus habita. É nessa mente que Deus continua habitando. É nessa mente de onde Deus nunca saiu, né? E o nosso caminho para chegarmos até essa mente, sairmos da mente errada e caminharmos para a mente certa, o nosso caminho, a nossa ponte é o Divino Espírito Santo. Então Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente, né? Sugiro a vocês que assistam os vídeos tanto do ano passado quanto do ano retrasado. E no ano retrasado eu fiz um vídeo extra sobre essa lição chamado Resposta a Giovana, que foi uma amiga minha. Agora a gente é amiga, né? Mas ficamos amigas através do canal. Ela me questionou a respeito da prática dessa lição e eu fiz um vídeo bem explicativo, tá bom? Então vocês podem entrar na lupa no YouTube, colocar Alquimia dos Milagres, aí bota a resposta e vocês vão chegar no vídeo, tá bom? Quero comentar o parágrafo 2. Jesus diz assim: hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção, entre aspas. Não estamos tentando nos livrarmos do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Em vez disso, estamos tentando ver no mundo o que está em nossas mentes, e o que queremos reconhecer lá está. Assim, estamos tentando unir-nos ao que vemos, ao invés de mantê-lo à parte de nós. Essa é a diferença fundamental entre a visão e o modo como tu vês. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a visão verdadeira é a visão da mente certa, tá? Na verdade ainda nem é a visão, porque a gente ainda está no reino da percepção, né? Mas enfim, é essa visão que a gente quer alcançar, é a visão crística, né? E aí eu falei uma coisa que seria melhor, eu diria melhor. O que a gente vai obter aqui na terceira dimensão é a percepção verdadeira, tá? Mas o que acontece? Eu só posso realmente ver ou perceber verdadeiramente na medida em que eu estiver nessa mente, tá? Por quê? Exatamente por causa dessa primeira frase que ele fala aqui. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção. Então eu não vou mais projetar a partir da minha mente egóica. Eu vou começar a projetar os eventos, as coisas, as situações na minha vida a partir da minha mente certa, tá bom? E aí, Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. Eu estou projetando lá a partir da parte da minha mente que tem os pensamentos que eu compartilho com Deus, que são os pensamentos reais. A mente egóica, ela é ilusória. Ela não tem existência verdadeira. Ela é apenas uma programação que nós estamos desfazendo dia após dia, com a prática dessas lições, com a prática da nossa jornada de cura, né? E em boa medida,
essa mente egóica, a criança ferida está dentro da mente egóica, tá? Essas lembranças, essas dores, esses sofrimentos que fazem parte desse arquétipo, digamos assim, da criança ferida, pertencem ao reino do ego. Por isso que os últimos 2 meses da nossa jornada, lá, novembro e dezembro, serão sobre a criança maravilha. A criança maravilha nada mais é do que o menino Jesus, do que a criança crística, tá? Que é a nossa verdadeira natureza. Mas primeiro, até a gente chegar na criança crística, nós vamos ajudar a nossa criança interior ferida a mudar de ponto de vista, digamos assim, né? Sair do ponto de vista do ego, né? Nós estamos aqui, o nosso tomador de decisões, ele está exercendo está fazendo a seguinte escolha: agora eu vou olhar para a minha infância a partir dos olhos do Espírito Santo e não mais a partir dos olhos do ego. E aí, quando eu faço isso, eu transformo essa criança ferida na criança maravilha, tá? Mas eu não posso fazer isso sem trazer as sombras para a luz. Eu não posso fazer isso a partir da negação. Eu não posso fazer isso a partir dos meus mecanismos de defesa egóicos. Por quê? Porque os mecanismos de defesa, assim como o nome diz, eles estão a serviço de proteger quem? O meu ego, né? E o nosso trabalho aqui não é destruirmos o ego, matarmos o ego, acabarmos com o ego. Não. O nosso trabalho aqui é olharmos para o nosso ego, segurando nas mãos de Jesus, segurando nas mãos do Divino Espírito Santo, olharmos para o nosso ego com amorosidade. E assim nós iremos transcendê-lo, né? O ego, ele é um programa. Quando a gente começa a olhar para esse programa, a gente já está do lado de fora, já está afastado, né? Então isso significa que esse ego, ele não está mais dominando a gente do jeito que ele dominava 1 ano atrás, tá bom? Eu já tomei uma distância dele. E esse é o primeiro passo do nosso trabalho, tá bom? Então, Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. Então, quando eu olhar, quando eu me lembrar, quando eu acessar as minhas memórias de infância, eu vou olhar para a minha infância, me lembrando que Deus estava na minha infância também. Deus está nas memórias da minha infância também. Porque Deus está na minha mente. E eu vou fazer hoje a seguinte escolha. Hoje eu vou olhar para a minha infância, eu vou olhar para o meu pai, eu vou olhar para a minha mãe, me lembrando que Deus está dentro da minha mente, né? A palavra-chave para a gente fazer isso é o propósito, né? É eu enxergar o propósito por trás de tudo que me aconteceu. Então eu posso, nesse momento hoje, entregar a minha infância. A gente precisa lembrar que o tempo é uma ilusão, né? Que tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora e está também acontecendo dentro da minha mente, porque tudo está acontecendo dentro da minha mente, né? Então, eu vou entregar a minha infância nas mãos do Divino Espírito Santo e eu vou pedir a ele: meu Divino Espírito Santo, por favor, me ajude a olhar para os acontecimentos da minha infância através dos olhos do amor, através dos olhos do perdão, tá bom? Muito bem, agora eu vou ler o pequeno texto do livro A Year of Miracles, um ano de milagres, da nossa querida autora Marianne Williamson. Hoje é o texto para reflexão, onde ela vai falar sobre a vida como uma espiral. De acordo com a filosofia asiática antiga,
A vida não é um círculo, mas uma espiral. Quer dizer, são vários círculos, né? Uma mola, né? São vários círculos empilhados, né? Aquele formato helicoidal. Eu vou, subo. Volto, volto, tô subindo ao mesmo tempo. Não é isso? E isso é muito legal. A gente já falou disso aqui em outras lições, né? E aí ela escreveu um texto sobre isso hoje. Cada lição de vida a qual eu fui apresentado, cada lição de vida que já foi apresentada a você, o que significa toda e qualquer coisa pela qual você tenha passado, voltará de alguma forma até que você a aprenda. E as barras, né, os obstáculos, né, a cada vez serão mais elevados. O que quer que seja que você tenha aprendido, dará grandes frutos. O que quer que seja que você tenha falhado em aprender, trará consequências desafiadoras. Né? E aí, se você falhar em aprender, a lição ela vai vir piorada, tá? Peraí, deixa eu só apagar aqui meu celular que ele tá animado. Tem alguém aqui me mandando mensagem. Deixa eu botar aqui no silencioso. Então, o que acontece? Se a gente tá falhando em aprender uma lição, a vida vai trazer situações a cada vez mais difíceis para acordar a gente. Se nós estamos falhando em despertar, então o som do despertador vai ficar a cada vez mais alto, né? Esse não é um conceito novo na espiritualidade. E é disso que ela está falando aqui. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Então o ideal é que a gente desperte só com aquele sonzinho baixinho, pra gente não precisar acordar com uma turbina de avião na nossa orelha, né? E à medida em que você for... E o oposto também é verdadeiro, tá? À medida em que você for aprendendo as lições e ainda tiver um resquício de aprendizado para você, esse resquício ele vai se apresentar de forma cada vez mais sutil, tá? Eu estou no meio disso hoje na minha vida. Uma lição antiga veio, bateu na minha porta, mas ela tá me aparecendo de uma forma muito branda. E ontem eu entendi que é lição sim. Eu achei que não fosse, mas é. Mas ela chegou assim, de uma forma bastante branda, tá? Continuando. O que quer que seja que não tenha funcionado na sua vida antes desse ponto, foi um reflexo do fato de que você ainda não integrou as diferentes partes de si mesmo. Perdão. Ontem eu comi bolo de brigadeiro, aí ó a rinite aqui, né? A lactose, né? Eu tive uma festa de aniversário. Ok? Onde quer que você não tenha aceitado a si mesmo, você vai atrair a falta de aceitação nos outros. Onde quer que você ainda não tenha lidado com as suas sombras, então você vai manifestar situações sombrias na sua vida. As partes quebradas de você, as suas partes quebradas, encontrarão partes quebradas dos outros. Então agora você sabe, isso era dessa forma no passado e isso é assim agora, tá? Então, a postura inteligente não é nós fugirmos das dificuldades.
A postura inteligente é nós encararmos com alegria e com gratidão os desafios que a vida nos trouxer. A postura inteligente é nós falarmos, né? Como eu falei para mim ontem, né? Refletindo sobre essa questão que se apresentou na minha vida novamente. Então eu ainda não completei o meu aprendizado. Eu achei que eu já tivesse completado, mas eu ainda não completei o meu aprendizado, né? Então hoje eu já levantei pedindo ao Espírito Santo, perguntando para ele, então, meu Divino Espírito Santo, o que ainda está faltando eu aprender, que eu ainda não aprendi com essa situação, que está se apresentando mais uma vez na minha vida, de uma forma que é branda, mas ainda é desagradável. Ou como diria minha professora, ainda não é nada do que eu gostaria que fosse, mas está aparecendo de uma forma branda, né? Apareceu no ano passado, me parece que eu passei no teste, né? E agora tá me aparecendo novamente de uma forma branda e eu estou me preparando aqui para passar no teste, né? Então é isso. E eu vou dar uma dica para vocês, gente. A lição, ela sempre vai vir acompanhada de uma tentativa nossa de negarmos a realidade, de dizermos que não é maçã, é laranja. E por que a gente diz que não é maçã, é laranja? Porque a gente queria que fosse laranja, tá? Então eu queria muito um suco de laranja, muito. Aí eu vejo aquela situação na minha frente e falo, laranja, vou fazer um suco. Não é maçã. Então, enquanto eu não parar de negar a realidade, enquanto você não parar de negar a realidade do que é, a situação vai continuar se apresentando, tá? E quando eu lido com a realidade do jeito que ela é, eu falo agora eu já entendi. Então eu falei assim pra Deus ontem, falei, então tá. Então eu achei que fosse laranja, mas não é maçã. Tá, é maçã. Né? Então, o que eu faço com maçã? Com maçã dá pra eu fazer torta de maçã. Não dá pra eu fazer suco de laranja. Dá pra eu fazer torta de maçã. Então, eu posso fazer uma torta de maçã, mas tendo em mente que é maçã. Que o que eu vou fazer vai ser torta de maçã. Eu não posso fingir que maçã é laranja. Porque se agora eu tô falando eu de mim e de vocês também. Se eu fingir que maçã é laranja, virão consequências kármicas pra mim disso, tá? Que nós já estamos num ponto em que a gente é capaz de ver a realidade e aceitar a realidade tal como ela é, tal como ela se apresenta, né? Não é isso? Que bom então, que estamos nesse ponto, tá bom? Então, se eu continuo querendo suco de laranja, e é um desejo meu, legítimo, querer laranja para fazer suco de laranja, eu já sei que eu não posso mais procurar laranja nessa situação. A vida está me mostrando uma macieira, tá certo? Então não vai dar para fazer suco de laranja de maçãs que brotam, nascem de uma macieira, tá? Mas tudo bem, a gente sabe que tem laranja por aí. Tá? Ainda não conseguimos nos conectar com as laranjas. Ainda não. Essas laranjas ou maçãs, elas podem estar em qualquer área da sua vida. Profissional, relacionamentos, saúde. O importante aqui é que vocês entendam que o sofrimento, ele só acontece quando eu quero que maçã seja laranja. E maçã não é laranja. Quando eu abro mão, quando eu me desapego do meu desejo de que aquela maçã fosse uma laranja, pronto, o meu sofrimento acabou, né? Então, ontem mesmo, ao acessar a verdade da situação, eu já fui fazer uma meditação de desapego, tá bom? Então é isso. Agora a gente vai continuar com a leitura do nosso livro. Do Dr. Kenneth Wapnick, Pais e Filhos, a nossa aula mais difícil.
E aí o tema é sobre a mãe que dá a medicação do câncer para as plantas. Olha que barato. Pergunta: acabo de descobrir que a minha mãe, de 95 anos, está dando o seu medicamento para o câncer para as plantas. E a planta tem um aspecto estupendo, né? Fico pensando como, mas tudo bem. E ela, todas as manhãs, ela conta o quão bem a planta está indo. Parece que aqui a ideia é destensionar a nossa relação. A tensão que eu sinto deve vir de pensar que sou responsável pela minha mãe. Devo deixar que ela faça o que ela quiser? Então pensem aí no que o Dr. Kenneth, o que o Dr. Kenneth vai responder para ela, né? Resposta. Em termos de sua mãe, sim. Você é responsável por desejar que ela esteja confortável enquanto vai morrendo lentamente, porque ela já tem 95 anos. Mas não é responsável pelo fato de que ela tome a sua medicação ou de que faça o que o médico lhe indica, né? Talvez a alma dela já esteja dizendo que essa jornada está chegando ao fim, né? A sua única responsabilidade é amá-la. E isso faz com que ela tenha razão, ainda que faça coisas que não pareçam ser úteis, como dar a sua medicação do câncer para a planta. Na sua mente é provável que isso seja uma mostra de bondade. E em lugar de de jogar o medicamento, né, atirar o medicamento lá pelo lugar onde ela tá morando, né, lá pelo retiro de idosos, né, que é o que talvez ela preferisse fazer, né. De algum modo ela sente que isso é algo bom. E é alguma maneira esquisita, né, de ela se unir com alguma outra coisa, isto é, com a planta, né, não se sentir só. A sua responsabilidade não é julgá-la nem atacá-la, nem se sentir responsável pelo que ela faz ou pelo que ela decidir. Além disso, é importante ter claro que, ao falar sobre não assumir a responsabilidade, eu me refiro somente ao nível do conteúdo e não ao nível da forma. Obviamente, se você tem um filho pequeno, você tem a responsabilidade de que o seu filho esteja bem cuidado, de que receba uma educação e de que faça as coisas normais que, como eu já falei, né, são inerentes ao papel de progenitor. Então ele está assinalando aí a diferença no modo de agir que se espera quando você está educando um filho para que esse filho possa seguir a vida aí pelo mundo, né? E o seu pai idoso que tá com a sua mãe idosa que tá com 95 anos e que em algum nível da consciência dela, ela sim optou por não tomar o remédio para o câncer. Até porque, né, gente, na maior parte das vezes essas medicações elas têm efeitos colaterais pesados, né? É isso. Pergunta: mas em que sentido isso é distinto de assegurar-se de que os pais tomem a sua medicação quando já são mais velhos? Resposta: seguramente você tem a responsabilidade de ajudar a sua mãe a tomar os seus remédios, mas há um ponto além do qual você não pode ir, né? Se você dá o remédio, a pessoa cospe, né? Não posso ir além disso, né? Vou me recolher à minha insignificância, vou me recolher até onde eu posso interferir, controlar, né? Você não vai abrir a boca da sua mãe e obrigá-la a tomar a pílula. Não vai amarrá-la à cadeira para se assegurar de que faça o que o médico diz.
né? Ainda que isso, em muitos casos, aconteça nas clínicas, né? Bom, está claro que ela não quer. Então, está tudo bem com isso? Aí ele diz: sim, está bem. É importante que você respeite a decisão dela de morrer. É importante, gente, que a gente respeite as decisões das pessoas de morrerem. Isso é muito importante, muito. Como ela tem câncer e ela não faz o que o médico diz, e o câncer está começando a se estender, ainda que lentamente, é evidente que a sua mãe está tomando essa decisão. Por que não honrá-la e respeitá-la e fazer com que os seus últimos meses, né, aqui nesse plano, né, sejam tão livres de dor quanto seja possível, na medida em que ela permita, né, que isso seja feito. Isto não implica que você a está animando a morrer, nem que faça coisas que evidentemente não são amorosas e nem bondosas, mas sim implica respeitar o seu direito de escolha, de que forma ela quer viver a sua vida e de que forma quer terminá-la. Uma vez mais, quer que esse último período esteja tão livre de dor física e emocional quanto seja possível. Está claro que ela está tomando a decisão de morrer e que quer morrer em companhia da sua filha. O que poderia ser mais belo? Ela veio aqui desde da Flórida, né? Onde se sentia muito feliz, pois estava sozinha. E ali não tinha família. Ela veio aqui para poder terminar os seus dias com você. E que é o que está acontecendo. Uma vez que você tenha claro o que você está fazendo, e creio que está muito claro, simplesmente que isso está muito claro, então simplesmente permita que ela faça o que ela quer. Você segura a sua mão enquanto ela, com toda a lentidão, vai escapando de forma figurativa e talvez literalmente. Você não é responsável por mantê-la com vida e também não é responsável por terminar, né, com a vida dela. Mas sim é responsável por aceitar onde ela está e amá-la e, portanto, fazer com que ela tenha razão. Se você exige que ela tome a sua medicação, está dizendo que ela está equivocada e que você tem razão e que ela deve fazer aquilo que você quer que ela faça, né? E aí é o ego, né? Vejam que o Dr. Kenneth está falando a respeito de uma senhora que tem 95 anos, tá? E essa coisa, né, da gente deixar que as pessoas decidam por si, isso é muito respeitoso. Muito respeitoso. Isto pode ser generalizado a qualquer pessoa ou a qualquer coisa. Quando você está relativamente livre do ego e pode ouvir aquilo que as demais pessoas desejam, você respeitará o seu direito de ter aquilo que desejam, pois é o seu roteiro e você não tem direito a lhes impor os seus desejos. Não temos direito de impor os nossos desejos a ninguém. Isso é bem importante para a gente poder se liberar dos nossos egos, tá? Isso é só o meu desejo, mas o outro vai fazer se ele quiser, se ele entender que é bom para ele, que é o que ele quer. Não resta dúvida de que as pessoas podem dar mensagens contraditórias. Elas querem viver e querem morrer, sim. Você tem que filtrar o que elas realmente estão pedindo. E a gente filtra, gente, o que as pessoas estão pedindo pra gente o tempo todo. Sabe como? Prestando atenção no que as pessoas fazem e não no que as pessoas falam, tá? Vamos prestar atenção no que as pessoas estão fazendo, de que maneira as pessoas agem conosco e não o que elas falam, tá?
Então aquele seu amigo, ele fala assim, ah tá, eu vou te ligar na semana que vem pra gente sair. Ele liga? Não. Ele manda uma mensagem se justificando porque não ligou? Ele liga 2 ou 3 dias depois e ele explica por que não ligou? Não. Então o que ele está dizendo para você com todas as atitudes dele é que ele não quer ver você. Você não é uma prioridade na vida dele nesse momento. E tudo bem. De posse desse dado que te indica a realidade, você decide o que você quer fazer com esse relacionamento, tá? Então, ver o que as pessoas verdadeiramente pedem e depois dar a elas o que elas desejam, porque essa é a natureza do amor. Na medida em que não haja conflito dentro de nós mesmos, nem tenhamos interesses depositados nos resultados, ouviremos os seus desejos e o amor em nós agirá em consequência. O que faz com que isso seja mais compreensível e ajuda a evitar interpretações equivocadas do que eu estou dizendo é você se dar conta de que tudo tem a ver com a mente e não com o corpo. Então, tudo em um curso em milagres tem a ver com a mente e não com o corpo. Tudo em um curso em milagres tem a ver com o conteúdo e não com a forma. Então, quando você estiver tentando praticar os ensinamentos no nível da forma, pare e lembre-se de que a prática ela sempre vai se dar no nível do conteúdo. E o conteúdo está na mente, tá? E a forma está no corpo, nos corpos. Tanto a vida física quanto a morte não são nada. A culpa e o perdão são tudo. Portanto, você quer ajudar as pessoas a fazer o que pensem ser necessário para seguir o seu caminho de expiação. Expiação com E maiúscula, né? A expiação de um curso em milagres, que é a correção da mente. E não a expiação no sentido corriqueiro, que é sofrimento e sacrifício. Tanto se as pessoas estão conscientes disso, quanto se não estão. Sendo o caminho da expiação o desfazer da culpa por meio do perdão. Uma vez mais, quando você tem as coisas claras, você não pode não ouvir o que as pessoas realmente desejam. E, inevitavelmente, você responderá com amor. Uau, isso aqui foi para mim. Isso aqui era o que eu estava precisando ouvir. Olha, foi a resposta da questão que eu estava rezando ontem à noite. Uma vez mais, quando você tem as coisas claras, você não pode deixar de ouvir o que as pessoas realmente desejam. E, inevitavelmente, você responderá com amor. Mesmo que o que a pessoa deseje não seja aquilo que você deseja. Mas você pode, então, responder com amor, tá? Voltando à pergunta, está claro que a mãe decidiu morrer e morrer em companhia da sua filha. A serena aceitação por parte da filha dos desejos da sua mãe é o ato supremo de perdão e amor. Insistir em que a mãe faça o que a família, o médico ou a sociedade dizem que ela deveria fazer é o núcleo, é o cúmulo da falta de respeito, né? Antigamente morrer era mais tranquilo, né? A gente podia morrer mais em paz, né? Hoje em dia você bota a pessoa lá em 300 aparelhos para não deixar ela morrer, né? Hoje em dia uma pessoa de 80 anos, depois de viver muito bem, ter seus filhos, ter seu neto, ter produzido, essa pessoa morre e a família entra numa comoção profunda. E vocês sabem o motivo disso? O motivo disso é o materialismo. É você achar que a vida é o corpo. Não, gente. A vida não é o corpo. A vida é o espírito. Isso aqui é um período. Nós estamos passando um período aqui. Todos nós passaremos para o plano espiritual se a gente não ascender antes, né? Essa possibilidade de ascensão parece que está ficando aberta aí pra gente, né? E aí ontem uma pessoa me perguntou sobre a questão da ascensão e da reencarnação. Depois eu falo um pouco sobre isso, né? Mas
Do contrário, a gente vai passar para o plano espiritual e vai deixar esse corpo, né? Vai largar o manto para atravessar o rio, como dizem os índios norte-americanos, que eu já falei para vocês que eu adoro essa metáfora, né? Eu vou largar o manto, que é o meu corpo, para atravessar o rio, para ir para o outro lado. O que é atravessar o rio? Atravessar o rio é eu sair da margem de cá e ir para a margem de lá. Na margem de lá, a vida, né? Eu, nesses 2 anos aí de pandemia, eu vi pessoas numa revolta profunda, porque os seus familiares morreram, entre aspas, por causa da pandemia, né, gente? Porque sempre vai ter que ter um motivo pra gente passar pro plano espiritual, né? Seja uma doença física, seja um acidente, tem que ter um motivo, né? Ou seja, simplesmente como uma pessoa me contou há pouco tempo atrás, que a esposa, né, uma pessoa querida, um vizinho meu, ele falou que ele foi dormir e se deitou junto com a esposa, e no dia seguinte, na hora de acordar, ele levava ela todos os dias pro trabalho, na hora de acordar ela não acordou. Aconteceu aí, tem acho que 3 meses que aconteceu. E sabe o que eu respondi pra ele? Falei pra ele, sua esposa era uma alma muito evoluída. Aí ele falou, mas por que você tá falando isso? Imagina que bênção, você vai dormir, você dá um beijo de boa noite no seu marido e no dia seguinte você não acorda. Olha que morte maravilhosa, né? É isso. Então, gente, a morte faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida. Enquanto a gente não superar esse programa do ego, que é o programa de morte, né? Enquanto a gente não superar esse programa do ego, que é um videogame no qual a gente morre, né? É um jogo de videogame no qual a gente morre, e a gente tá aqui, nesse nível de consciência, né? Voltando à pergunta, está claro que a mãe decidiu... não, já li, né? Repetindo este ponto central, o que faz com que isso seja mais fácil é dar-se conta de que o que se está... só um minuto. Desdobrando não tem nada a ver com a vida física e nem com a morte física, nem com o progresso do câncer, mas sim somente com o perdão. Né? Aí tem que fazer um trabalho de perdão também por essa mãe pelo fato de essa mãe tá querendo partir, né? Esse pensamento curativo da mente se expressa tendo um objetivo de interesses compartilhados, em lugar de um objetivo de interesses separados. O que se compartilha é o desejo da mãe de passar o final da sua vida com a sua filha. Olha que legal, o Dr. Kenneth, ele tem muito isso, né? Eu tenho treinado isso muito no meu dia a dia, buscar quais são os meus interesses compartilhados com o meu irmão. Tenho treinado muito isso. Façam isso, é bem legal. Em resumo, temos que generalizar essa situação específica a todas as situações e relações. A vida física não é sagrada, e isso nada tem a ver com o demente mundo material. Somente a vida da mente é importante, e a morte é um pensamento na mente, assim como é a vida. Essa vida aqui no metaverso, tá? Assim, o que queremos é ajudar as pessoas a fazerem a escolha correta, o que é impossível se desprezamos o poder de escolha que as suas mentes têm, que as mentes das pessoas têm, né? Nossas mentes têm poder de escolha. Escutamos o que as pessoas verdadeiramente querem e depois lhes ajudamos da maneira mais bondosa e amorosa que possamos, independentemente da forma que as suas ações possam tomar. Pergunta: seguindo com esse mesmo tema, o que acontece se há algo que não está bem no cérebro dos nossos pais e, em verdade, eles estão mais como crianças? A minha mãe é bipolar, quer dizer, tem transtorno bipolar de personalidade e está tomando uma medicação. Às vezes não faz o que mais lhe convém, e nesse caso a minha resposta não está tão clara. Aí ele vem:
Gente, esse povo que foi para esse workshop, hein? Passou uma semana lá com o Dr. Kenneth Wapnick, hein? Esse povo passou no moedor de carne, né? A gente tá passando aqui, né? No moedor. Resposta. Quer dizer, nossas mentes egóicas. Não está tão clara, mas a comunicação pode seguir sendo clara. E você deve seguir se centrando em ouvir, escutar a sua mãe. Como filha que está perto dela, você pode escutar o seu pedido de amor. Lembre-se que a comunicação está na mente, não no cérebro, que é irrelevante para o processo de cura, o cérebro. O corpo é irrelevante para o processo de cura. O corpo é irrelevante. Por quê? Porque o corpo é a sombra da mente. Então é aquela velha história. Eu não vou corrigir a projeção do filme no cinema na tela do cinema. Eu vou corrigir a projeção do filme no cinema lá no rolo de filme ou hoje numa transmissão digital, né? Hoje os filmes são digitais. Você não tem mais rolo de filme, né? Se você é capaz de deixar de lado os interesses e os pensamentos pessoais, qualquer coisa do ego e do seu passado, escutará o que a sua mãe realmente quer. Se estivesse aterrorizada, a ajudaria a minimizar o seu terror, fazendo o que fosse necessário para que se sentisse segura, consolada e querida. Quando o seu ego não se interpuser, você saberá como expressar esse amor. E vai expressá-lo sem que as aparências te importem, porque a resposta mais amorosa nada tem a ver com o cérebro da pessoa, com a sua enfermidade ou com o seu problema. A mensagem da mente se daria e você a ouviria. Sempre que a sua motivação seja a motivação de ser útil, sem que as tuas necessidades pessoais interfiram, nem as necessidades de consertar, né, os agravos cometidos, né, as culpas do passado, é disso que ele está falando, conhecerás os desejos da sua mãe. Todo mundo comunica o que deseja. O único problema é que sejamos capazes de escutar essa comunicação. É isso que é importante. É a gente saber escutar a comunicação do outro. E a comunicação do outro, gente, ela na maioria das vezes, ela é não verbal. As pessoas falam conosco, nos mostram quem elas são e o que elas querem com as atitudes delas. Por isso que a gente tem aquele ditado: fulano se emprenhou pelos ouvidos. Se emprenhar é engravidar, ficar prenha, né? Fulana se emprenhou pelos ouvidos. Não se emprenhe pelos ouvidos. Veja as atitudes de todas as pessoas que estão na sua vida. Todas, 100%. Veja as atitudes das pessoas. As atitudes das pessoas mostram os desejos delas em relação a nós. Tá? É muito mais fácil do que a gente imagina. Mas é desafiador. Porque fazendo isso que eu tô falando pra vocês, não tem mais como a gente se enganar. E aí a gente vai ter que encarar a realidade. E às vezes a realidade é que o que você queria que fosse laranja, na verdade ainda é maçã. É mais uma maçã que o universo mandou pra você, sutilmente travestida de laranja, pra quando você perceber, se tocar que não é maçã, não é laranja, é maçã, e que laranja é o que você quer, pra ver o que você vai fazer. E qual é a atitude que o universo espera da gente? O universo espera que a gente fale assim: tá bom, então é laranja? Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. Nesse momento eu quero laranja. Você só pode me dar maçã. Então eu vou lá na banquinha do seu José que vende laranja na feira. Lá tem laranja, tá? Todo mundo comunica o que deseja. O único problema é que sejamos capazes de escutar. Se não há um bloqueio em ti, você não ouvirá. Você ouvirá e agirá de acordo
com o pedido de amor da mente. Uau! Vou ler de novo, tá? Todo mundo comunica o que deseja. O único problema é que sejamos capazes de escutar. Se não houver bloqueios em você, você ouvirá e agirá de acordo com o pedido de amor da mente, né? Esse caso aqui do transtorno bipolar é mais complicado, né? Porque se a pessoa decidir que ela não quer tomar o remédio, então talvez o convívio fique impossível, né? E aí você vai ter que sentar para conversar com a pessoa e dizer para ela quais vão ser as consequências de não tomar o remédio, né? Até que essa cura efetivamente se processe. Porque o remédio, ele é um primeiro passo pra gente poder ter o tempo para promover a cura espiritual, né? Muito bem. E aí amanhã a gente começa a ler o último capítulo, tá bom, meus amores? Então, o que eu queria fazer duas observações aqui. Uma é sobre a pergunta da reencarnação. Eu não sei exatamente, ele falou que eu falei alguma coisa no vídeo, né? E agora, deixa eu ler aqui a pergunta. Agora eu não sei, eu não vou ter tempo de ver o vídeo. Deixa eu ler para vocês a pergunta. Olá, você relatou que assim que sairmos dessa experiência de terceira dimensão, teremos corpos sutis e depois na sequência disse que reencarnaríamos. Por favor, explique. Bom, eu posso ter me equivocado, então eu vou aclarar aqui o que eu acho, até onde eu sei. Lembrando a vocês que isso para mim ainda é um tema diante do qual eu ainda tenho muitas dúvidas, tá? Então, uma consciência de quinta dimensão, ela vai requerer um corpo mais sutil, tá? E eu acho que é por isso que muitos de nós que estamos nesse processo de evolução espiritual estamos tomando aversão à carne e o corpo não tá mais tolerando os laticínios, tá? Eu acho que é isso. Esse corpo mais sutil, esse corpo que tá com uma vibração mais elevada. E esse corpo, me parece que ele tem um tempo de vida muito maior, tá? Continuando na terceira dimensão, nós continuamos presos na roda de Sansara, de encarnar e desencarnar. Encarnar e desencarnar, encarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar. O que significa isso? Que nós estamos presos no jogo de videogame, tá? Estamos presos no jogo de videogame, pagando o nosso karma através do sofrimento, né? Então, olho por olho, dente por dente. Eu arranquei o seu olho, na próxima vida eu venho e alguém arranca o meu olho. Essa é a lei da terceira dimensão. Quando a gente se abre, que é o que esse ensinamento nos proporciona, a possibilidade de aprendermos através do amor, nós podemos, então, já que eu arranquei o seu olho numa vida passada, hoje eu reencarno no oftalmologista e ajudo as pessoas a voltarem a enxergar, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. E aí eu não sei se na quinta dimensão a gente morre e reencarna também. Eu não sei dizer, tá? Eu sei que o tempo de vida do corpo fica muito maior. Fica tipo Noé lá na Bíblia, que viveu 700 anos, né? Aí não sei se depois que morre, volta e reencarna ou vai para uma outra dimensão. Não sei dizer. Então, se eu falei isso aqui e ficou confuso, eu não vi o vídeo, eu não vi o que eu falei, também não vou ter tempo de olhar. Então, eu tô aclarando o que eu sei da história hoje, né? A gente precisa sim trabalhar para sairmos da roda de Sansara, tá? A gente precisa trabalhar para sair da roda de Sansara. Porque estar na roda de Sansara é mais ou menos como se a gente estivesse preso no mesmo jogo de videogame. Então você tá lá jogando lá o jogo do... sei lá. Tá jogando lá o jogo do Pikachu, Pokémon. E aí você morreu.
e você tem mais uma vida, e você joga, e você morre. E aí você tem mais uma vida, e você joga, você morre. Aí a partida acaba. Aí você, em vez de jogar outra coisa, não, você volta pro jogo do Pokémon. Volta pro jogo do Pokémon. Você tá preso no jogo do Pokémon. Nós todos estamos presos no jogo do Pokémon, nessa consciência vibracional de terceira dimensão, que é a mais baixa possível para esse nosso aprendizado aqui com esses corpos humanos, né? É a mais baixa. No sentido interestelar, os mestres dizem que a escola, planetas com essa densidade da Terra hoje, são a escola mais difícil que existe no universo, tá? Então a gente está ralando mesmo para poder sair disso. E aí a gente passa para uma consciência de quinta dimensão, os nossos corpos vão ficar mais sutis. Até onde eu sei, a gente ainda tem uma matéria corporal na consciência de quinta dimensão, podemos ter ainda, né? Mais sutil. Mas aí depois eu acho que a gente vai para um outro nível. Depois que a gente passar por essa consciência, né? A gente vai para um outro nível, que é o nível dos mestres ascensos, né? Mas eu não sei explicar isso muito bem. Ainda existem muitas dúvidas, gente. Até os próprios mestres, eles ainda têm muitas dúvidas, né? O próprio David Wilcock, que eu amo, que eu falo para vocês dele, ele não fala que a gente está indo para a quinta dimensão. Ele fala que a gente está passando da terceira para a quarta densidade, né? E nessa quarta densidade nós podemos encontrar os nossos parentes falecidos também, tá? Teremos corpos mais sutis. Mas eu não sei exatamente explicar. Então, se eu falei alguma coisa incoerente, foi porque provavelmente eu não sabia naquele momento e não sei ainda hoje. Então, eu não sei se nessa consciência de quinta dimensão, vivendo mais, tendo um corpo que vai ser saudável por algumas centenas de anos, né? A gente não vai envelhecer, tem isso também. A gente não envelhece com a consciência de quinta dimensão. A gente fica no momento presente, né? O tempo todo. O envelhecimento, ele é inerente a essa percepção equivocada da ilusão da separação. Mas enfim, aí eu não sei se depois a gente morre para renascer ou se acende na consciência, não sei te dizer, tá? Eu conheço mais de uma pessoa que, do ponto de vista espiritual, já morreu e já reencarnou nesta vida, no mesmo corpo. Eu conheço mais de uma pessoa. E esse final de semana eu fiquei sabendo de uma outra pessoa. Isto é, a pessoa se transforma tanto, e ela passa por uma crise, e ela ultrapassa essa crise, e ela vira outra pessoa depois que ela ultrapassou a crise. E aí, no mapa astral, você vê aquilo mesmo como se fosse uma morte, uma reencarnação. E eu acho que eu já passei por isso. Eu acho que nessa vida eu já morri, né? E continuei nessa encarnação com este corpo. Eu acho que eu tive essa bênção de não precisar reencarnar de novo, nascer de uma outra família, passar pela infância, né? Então eu acho que isso já aconteceu comigo, eu tenho essa percepção. Eu acho que aconteceu comigo em 2015, com a crise que eu tive. Eu acho que foi um processo aí que levou uns 2 anos para se completar. Talvez uns 3 anos, entre 2015 e 2018. Mas aí de mim eu só acho, mas de outras pessoas eu sei que realmente passaram. Então isso é possível também. Se você muda muito, se você passa por uma grande transformação na sua vida, pode ter certeza que é uma energia de morte e renascimento, tá bom? Então, espero que tenha esclarecido. Meus amores, pratiquem hoje. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. E a cada dia de prática chegaremos mais perto da nossa meta ascensional, tá bom? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.